Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Você crê nisso? Então eu convido você a fechar os teus olhos, abrir a tua boca e o teu coração, dizer: Senhor, fale comigo, fale ao meu coração. Deus tem algo muito importante para tratar com a sua igreja nesta noite, pode ter certeza disso. Você que é parte da igreja do Senhor, Deus quer falar ao teu coração, Deus quer falar ao nosso coração. Vamos orar. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos o Teu nome, sentimos a Tua doce presença neste lugar, sentimos a direção do Teu Espírito Santo naquilo que se fez até aqui, e precisamos que o Senhor permaneça conosco, precisamos que o Teu Espírito Santo continue na condução deste culto, ó Deus, até porque agora nós queremos ouvir a Tua voz, nós precisamos ouvir a Tua voz. Quero ser, ó Deus, apenas um canal através de quem o Senhor possa ministrar ao coração de cada um de nós, os teus filhos. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê compreensão acerca daquilo que vai ser tratado. Ó Deus, e mais do que entendermos a Tua palavra, nós queremos viver a Tua palavra. Capacita-nos, ó Deus, com a capacidade que vem de Ti. É a nossa oração, Senhor. Rogo também, querido Deus, em nome de Jesus Cristo, que seja repreendido, Senhor, todo espírito de dispersão. Ó Deus, tudo aquilo que não procede de Ti, que de alguma forma tentar roubar, Senhor, a palavra que será ministrada, que seja impedido de agir agora neste lugar, mas que apenas o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade entre nós, no nome de Jesus, amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la conosco no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do versículo 10. Daniel, capítulo 3, nós vamos do versículo 10 até o versículo de número 25. Diz assim o texto, Daniel, capítulo 3, versículo 10. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles, e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente,
A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Amém. Amém, irmãos? E o 4º homem da fornalha, diz o texto, é semelhante ao Filho dos deuses. Este é o nosso Deus. Amém, irmãos? O Deus a quem você veio adorar nesta noite, o Deus a quem você veio servir nesta noite, o Deus a quem você tem servido continuamente, o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque, o Deus de Abidnego, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Esse é o mesmo Deus em quem não há mudança nem sombra de variação, diz a palavra de Deus. Amém, irmãos? Se você tem familiaridade com a Bíblia Sagrada, você certamente já se localizou aqui dentro deste texto. Ele nos conta um trecho da história de 3 jovens judeus que foram deportados para a Babilônia, juntamente com outro grande número de pessoas que foram deportados nesta ocasião. Na verdade, o nome destes jovens é Ananias, Misael e Azarias, seus nomes judeu. Mas na Babilônia, a palavra de Deus diz que eles receberam um nome caldeu, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas o seu nome de origem, o seu nome hebraico, o seu nome judeu, Ananias, Misael e Azarias. Esse trecho das Sagradas Escrituras que lemos nos conta um pedaço da história da vida desses 3 jovens, agora na Babilônia, sob o império de Nabucodonosor. A palavra de Deus diz que Nabucodonosor, num determinado tempo, ele manda fazer uma estátua de si mesmo, uma estátua de ouro, levanta essa estátua num campo chamado Campo de Dura, certamente um lugar muito espaçoso, e convoca todos os habitantes do seu reino para que estejam no dia e horário determinado, para que pudessem se prostrar e adorar a estátua que ele havia levantado. E ele dá ordens dizendo, quando toda sorte de músicas for tocada, for ouvida, vocês todos devem se prostrar diante da estátua. Caso não, existe uma fornalha de fogo ardente e aquele que não fizer conforme eu mando, será lançado dentro da fornalha. Chegou o momento e a hora em que toda sorte de música se tocou e de repente alguém chega no Nabucodonosor e diz, olha, existem 3 jovens judeus que foram transportados de Jerusalém para cá e que o rei constituiu sobre os negócios da província de Babilônia. Esses jovens não têm feito caso da tua palavra, porque eles não têm adorado seus deuses e nem se prostraram agora diante da sua estátua. O texto lido diz que Nabucodonosor se enfureceu e manda chamar aqueles 3 jovens e diz, por acaso é de propósito que vocês têm feito isso? É de propósito que vocês não têm adorado aos meus deuses e nem se prostrado diante da estátua que levantei? Vou lhes dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade. E ao ouvir toda a sorte de músicas que será tocada, vocês também, igualmente a todos os outros que se prostraram, vocês também terão que se prostrar diante da estátua. E se isso não acontecer, eu mandarei vocês para dentro da fornalha de fogo ardente. E quero ver, disse Nabucodonosor, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Veja bem, irmãos, que Nabucodonosor não estava brincando. Ele estava falando e estava falando muito sério. Se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados no forno. E quero ver quem vai livrar vocês. A palavra de Deus diz que esses 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, se voltam para o rei e diz, rei, nós não temos que dar conta para ti a respeito disso. Não temos que te responder nada. Mas, saiba o seguinte,
que o nosso Deus pode nos livrar. E Ele vai nos livrar não só do fogo, não só da fornalha, mas vai nos livrar da tua mão também. E mais ainda, rei, ainda que porventura isso não aconteça, sabemos que o nosso Deus tem poder para nos livrar e vai nos livrar, mas ainda que Ele não queira nos livrar, nós não vamos nos prostrar diante da tua estátua. E aí a palavra de Deus, no texto que nós acabamos de ler, diz que o rei se enfurece, se enlouquece a tal ponto de mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E dá ordem aos seus homens mais fortes do seu exército, para que amarrassem aqueles 3 jovens judeus e os lançassem dentro da fornalha. E a palavra de Deus diz que a palavra do rei apertava de tal maneira contra os seus homens, que tinham a incumbência de lançar aqueles 3 jovens para dentro da fornalha, que o fogo, o calor daquela fornalha aquecida, a sua temperatura 7 vezes mais, matou os próprios homens do seu exército. E aqueles 3 jovens foram lançados dentro da fornalha. Quando são lançados dentro da fornalha, a palavra de Deus diz que o rei olha e leva um susto, tem um espanto, e pergunta aos seus capitães: não foram 3 homens amarrados que foram lançados dentro da fornalha? E eles disseram: é verdade, ó rei. Mas eu estou vendo 4 homens soltos andando pela fornalha de fogo, e o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso, quando nós pensamos nisso. Esse é o Deus a quem eu amo e sirvo. Esse é o Deus a quem você ama e serve. Amém, igreja? Poderíamos continuar ainda dentro deste capítulo, e dentro desta história, falando a respeito do que aconteceu, do que ocorreu depois. Mas preste atenção, é aquilo que eu sempre costumo dizer, Se nós encerrássemos aqui aquilo que foi dito, eu teria apenas relatado para os irmãos a parte histórica, o contexto histórico do que de fato aconteceu. Mas a palavra de Deus, ela não é apenas um livro de história. A palavra de Deus é um código de vida. Amém, irmãos? Se nós queremos encontrar vida e vida em abundância, nós temos que conhecer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus e ter a palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus, conforme diz João no capítulo 1, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, conhecer a palavra, receber a palavra, é conhecer o próprio Cristo, é conhecer o próprio Deus, é receber vida e vida em abundância. As Escrituras Sagradas ainda vai nos dizer o seguinte: tudo quanto antes foi escrito, para o nosso bem foi escrito. Se esse texto, se esse fato está registrado na palavra de Deus, existe um significado disto para a minha vida. Existe um significado disto para a tua vida. Existe uma aplicação disto para nós. Senão, é aquilo que o pastor já disse, seria apenas uma história. Mas agora, qual é a aplicação deste fato, desta história, para a nossa vida, dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração, para eu compartilhar com a igreja no dia de hoje? Certamente, em outros momentos, eu mesmo já preguei esta mensagem, esta palavra, esse texto, numa perspectiva. Você certamente já deve ter ouvido também esta mesma passagem, este mesmo texto. Quem sabe alguém até entre nós já tenha pregado este texto, também numa outra perspectiva. Mas Deus colocou algo no meu coração, para que o Espírito Santo possa tratar conosco de uma forma especial, dentro daquilo que nós acabamos de ler e relatar aos irmãos. Dentro daquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero que você comece a entender algumas coisas. Primeiro, Babilônia. Estes jovens estavam
cativos na Babilônia, foram deportados para a Babilônia. Dentro do contexto desta mensagem, a Babilônia representa, para mim e para você, o mundo em que nós vivemos, o mundo em que nós estamos. Não o sistema propriamente dito, mas o nosso habitat, o nosso planeta. Então eu quero que você entenda Babilônia no contexto desta mensagem, como sendo o lugar onde nós estamos. Nabucodonosor é uma representação do príncipe deste mundo, que você sabe muito bem quem é. A estátua de ouro levantada por Nabucodonosor, esta sim, representa o sistema implantado pelo príncipe deste mundo. Representa o sistema implantado pelo diabo neste mundo em que nós estamos vivendo. Esta é a estátua de ouro. A fornalha representa o grande desafio a ser enfrentado. E Sadraque, Mesaque e Abednego é uma representação do crente fiel. O tema da nossa mensagem hoje é o desafio da fornalha. Será que isto que nós acabamos de ler aqui no texto sagrado, que o pastor explanou, tem de fato alguma coisa a ver? Nós conseguimos fazer uma conexão entre este fato histórico e a nossa vida, a nossa realidade hoje? Vamos ver o que o Espírito Santo tem a falar conosco. Falamos que a Babilônia representa este mundo, esta terra, este planeta, o nosso habitat. Vamos ver o que a palavra de Deus fala em relação a isto. Jeremias, capítulo 29, versículos 4 ao 7. Aqui é Deus falando com aqueles que foram transportados de Jerusalém, da Judéia, para a Babilônia. Isso está no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 29, versículo 4 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para Babilônia. Amém, irmãos? Então veja bem que aqui não está falando de um povo que foi transportado para qualquer outro lugar, para o Egito, para a Síria, enfim, mas dentro do contexto da nossa mensagem. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amém, irmãos? Você percebe que Deus não diz aqui para o seu povo: olha, vocês estão sendo levados cativos, vocês estão sendo transportados para a Babilônia, e lá vocês têm que odiar aquela terra, vocês têm que odiar aquele lugar, e se possível façam tudo para destruir aquele lugar. É isso que diz o texto? Não. O que a palavra de Deus diz: vocês estão sendo transportados para a Babilônia, mas cuidem daquele lugar. Aquele lugar será o lugar da habitação de vocês por um tempo. Vocês devem tomar mulheres para que tenham filhos e filhas. Dai os vossos filhos como marido às mulheres, tomai suas filhas, dai como mulheres aos seus maridos. Vocês plantem o jardim, vocês comam do seu fruto. Vocês orem pelo lugar, pela cidade que eu vos fiz transportar, porque na paz desta cidade vocês terão paz. Preste atenção, meu querido irmão e irmã. Este povo, este grupo de pessoas, não apenas Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, mas todos aqueles que foram levados, eles não eram da Babilônia. Eles estavam ali na Babilônia por um tempo.
Mas neste tempo que eles estivessem ali, eles deveriam cuidar daquele lugar. Trazendo para a minha realidade, para a tua realidade, enquanto homens de Deus, mulheres de Deus que estamos aqui, nós também não somos aqui deste lugar. Nós não somos desta terra. Nós estamos aqui por um tempo. A nossa origem não é aqui. Nós fomos feitos por Deus, criados por Deus, e estaremos um dia para todo sempre com Ele. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos responsabilidades em cima deste planeta. Eu escrevi aqui o seguinte: em momento algum vemos Deus orientando o seu povo para amaldiçoar Babilônia, destruir Babilônia. Ao contrário, o Senhor diz para cuidar de Babilônia, edificar casas, plantar jardim, comer dos seus pomares, crescer e multiplicar, e orar pela paz da cidade. Amém? Isto significa dizer que temos uma responsabilidade para com este planeta. Não é o fato de termos esperança em um novo céu e uma nova terra, que não devemos trabalhar para a preservação ambiental, social, moral, ética e espiritual desta terra. Nós não somos daqui, não vamos ficar eternamente aqui, mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos responsabilidade. Responsabilidade de cuidar do meio ambiente. Responsabilidade social. Eu preciso saber o que é que eu posso fazer para melhorar não só o ambiente, mas o que é que eu posso fazer para melhorar a condição das pessoas que estão à minha volta, aquelas que eu posso alcançar. Há aqueles, infelizmente todos nós somos assim, há aqueles que nós não podemos alcançar. Mas e aqueles que estão próximos de nós? O que é que nós podemos fazer? O que é que nós devemos fazer? Não, mas eu não sou desse mundo aqui, daqui a pouco eu vou embora. É verdade, eles também não eram da Babilônia e voltaram outra vez para a Judéia, voltaram para Jerusalém. Mas enquanto eles estavam ali, eles tinham responsabilidade. Responsabilidade com o lugar, responsabilidade com o meio social, responsabilidade moral, responsabilidade ética. Eu e você, meu querido irmão, nós temos que fazer o melhor enquanto nós estivermos aqui em cima desta terra, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Isso está em linha com aquilo que disse o Senhor Jesus. João capítulo 17, versículo 15, nós vemos o Senhor fazendo uma oração ao Pai e dizendo o seguinte, João 17, 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele falou: Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Mas eu não quero que o Senhor os tire do mundo. Eles são importantes aqui para este mundo. Peço apenas que o Senhor os livre do mal. Ainda um versículo, mais um versículo que vai em linha aquilo que nós estamos falando. Salmo 115, verso 16. O que diz o texto, irmãos? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. É eu e você, é nós que temos responsabilidade. Amém? Mas vamos adiante. Falamos que a Babilônia então representa o nosso ambiente, o lugar onde nós estamos, embora nós não somos daqui. Nabucodonosor é uma representação do príncipe deste mundo. Dissemos que Nabucodonosor, dentro desta mensagem, é uma representação de Satanás, o príncipe deste mundo. As características mais marcantes entre Satanás e Nabucodonosor são o orgulho e o desejo de ser adorado. Quando você pega a figura de Nabucodonosor, construindo uma estátua de ouro, colocando ali num determinado lugar, exigindo de todo o seu povo uma adoração. Não tem como nós não fazermos uma conexão, não tem como nós não fazermos uma ligação com Lúcifer, que tornou-se Satanás, hoje o príncipe deste mundo. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 14, dos versos 13 ao 15, e aqui fala a respeito de Lúcifer. Isaías capítulo 14, verso 13. E tu dizias no seu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono.
E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aqui nós falamos de um arcanjo, falamos aqui de um querubim criado por Deus, com todo esplendor, com toda a sua glória, mas que num determinado momento da sua existência, o orgulho entrou dentro do seu coração. E falamos aqui que a semelhança marcante que existe entre Nabucodonosor e este anjo, este arcanjo, é exatamente o orgulho e o desejo de ser adorado. Ele diz: eu vou elevar o meu trono acima das estrelas, acima das mais altas nuvens, e eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Veja o grau de orgulho e o nível de presunção de Lúcifer. Como é que ele poderia ser semelhante ao Altíssimo? Ainda que ele gozasse de toda a perfeição, a palavra de Deus vai nos dizer que ele era o sinete, ele era o símbolo da perfeição, era aquele que servia como abalizador de alguém perfeito, era este anjo. Mas por mais perfeito que ele pudesse ser e fosse de fato, jamais poderia ter passado pelo seu coração ser semelhante ao Altíssimo. Por quê, irmãos? Porque ele era criatura, e a criatura nunca será semelhante ao seu Criador. Amém, igreja? A criatura nunca será semelhante ao seu Criador. Nós vemos que quando este anjo caiu, e perdeu toda a sua glória, e durante o tempo em que o Senhor Jesus Cristo se preparava para dar início ao seu ministério aqui na terra, um dos momentos da tentação, ele diz para que o Senhor prostrado lhe adorasse. Então, o orgulho e o desejo de ser adorado foi o que levou à queda de Lúcifer e foi o que levou à queda de Nabucodonosor, se você continuar lendo a história. Mas você, de repente, pode dizer: pastor, o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver conosco? Nós precisamos tomar cuidado com essa raiz maligna do orgulho. Amém, irmãos? Precisamos tomar cuidado, Principalmente porque ela pode nos levar a desejarmos ser reconhecidos, elogiados naquilo que nós fazemos, que era exatamente o que Nabucodonosor queria. Ele queria ser adorado no sentido de ser reconhecido. E eu pergunto para você: existe algum mal, existe algum problema em você ser reconhecido, ou eu ser reconhecido, ou nós reconhecermos as qualidades, as virtudes de alguém? Não, de forma alguma. Não existe nenhum pecado em relação a isso. O pecado não é no fato de você ser reconhecido, ou no fato de você reconhecer alguém. O pecado está na necessidade que nós vemos em algumas pessoas de terem que ser reconhecidas. Se elas não forem reconhecidas naquilo que elas fizeram, se elas não forem elogiadas naquilo que elas fizeram, se não se tornar público aquilo que elas fizeram, elas então simplesmente param. Porque eu fiz, o pastor nem me agradeceu, o pastor não falou nada, o pastor não citou meu nome, ou qualquer outra situação. É verdade que se você fez algo, o teu pastor deveria ter te reconhecido. E se esse pastor fui eu quero te pedir perdão, porque de fato eu deveria ter reconhecido. Você prestou um relevante serviço para a igreja, para a casa de Deus, para a obra de Deus, foi uma excelente colaboração. Então, se eu, de repente, estamos aqui dentro do contexto da mensagem, dizendo que se nós não reconhecemos, deveríamos ter reconhecido. Mas dentro do nosso coração não pode estar
esta necessidade, esse desejo, né? Se eu não for reconhecido, eu não faço. Irmãos, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus. Eu tenho 44 anos de pastor dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular. O presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil nem sabe que eu existo. Se chegar para ele e perguntar quem é o pastor João de Botucatu, eu falo, nem sei se tem pastor João em Botucatu. E graças a Deus por isso. Amém, irmãos? Porque eu não preciso disso. Eu não preciso. Não tenho nenhum problema com reconhecimento, não tenho nenhum problema com elogio, né? Mas também não me faz falta. Não me faz falta porque eu não trabalho para o presidente. Eu trabalho para o Deus Todo-Poderoso. E Ele me conhece. E Ele tem me abençoado todos os dias. Tudo aquilo que você faz, meu querido irmão e irmã, em especial no contexto da igreja, você faz para Deus. Se o teu líder te reconhecer, amém. Tome isso como gratidão. Mas se não te reconhecer, continue fazendo da mesma forma, porque você não pode deixar o orgulho e a presunção tomar conta do seu coração. A palavra de Deus, de uma forma muito clara, diz que o orgulho precede a queda. É muito fácil, irmãos, e eu ao longo da vida, né, assim como muitos de vocês que estão aqui, certamente devem ter observado, é muito fácil você imaginar o final da história de uma pessoa, principalmente daquele que está na liderança. É muito fácil você imaginar o final da história. É só observar o comportamento daquela pessoa. Se o comportamento for um comportamento de orgulho, de soberba, de exaltação, né, de presunção, a palavra de Deus ela é infalível. O orgulho precede a queda. É só esperar que um pouquinho mais lá na frente, aquele fulano vai cair. Aquela fulana vai cair. Por quê? Porque o orgulho tomou conta do seu coração, como tomou conta do coração de Lúcifer, como tomou conta do coração de Nabucodonosor. Amém? Vamos aqui para um terceiro ponto. Nós falamos a respeito da estátua de ouro que Nabucodonosor levantou como representação do sistema implantado pelo diabo. Aí sim nós estamos falando do sistema. A estátua de ouro é a representação do sistema maligno deste mundo implantado pelo diabo, diante do qual ele deseja que todos se curvem. São as filosofias humanistas onde o homem é colocado no centro de tudo. Tudo deve existir por ele e para ele. O propósito disto é tirar Deus do centro da vida do homem, que ele criou à sua imagem e semelhança. O hedonismo, que defende a busca pelo prazer como o único objetivo da vida. A cultura e a arte, que com aparência inocente distancia o homem da sua essência e da sua centralidade em Deus. Essa é a estátua de Nabucodonosor. O sistema que foi levantado e que quer que de alguma forma eu e você nos curvemos diante dele. O sistema humanista, a filosofia humanista que coloca o homem no centro. Você é o centro, viu? Você é importante. As coisas têm que acontecer por você e para você. Quando a palavra de Deus diz que tudo é por Ele e para Ele. Não sou eu nem você, não é o ser humano, não é o homem. Mas esta filosofia maligna quer colocar o homem no centro e excluir Deus da vida do homem. O hedonismo, que prega que a vida tem que ser vivida com prazer. É verdade, louvado seja Deus. Se você pode, se eu e você temos condições de viver uma vida prazerosa, amém. Mas a vida não é feita só de prazer. E nós não devemos viver em busca do prazer. Amém? Mas infelizmente muitas pessoas pensam assim. Eu só vou fazer aquilo que me satisfaz. Só vou fazer aquilo que eu gosto. Só vou fazer aquilo que me dá prazer. Eu pergunto para você, na tua vida você só faz aquilo que você gosta? Claro que não. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Mas isso vai contra a filosofia deste mundo, vai contra esta estátua
que as pessoas, ou que o príncipe deste mundo, ele quer que nós nos curvemos, né? A cultura e a arte, com aparência inocente. Irmãos, se existe alguma coisa infernal, se existe alguma coisa do diabo, é a tal da cultura, a cultura das nações. A cultura. Não, porque isso é cultura. Né? Isso é cultura. Não, isso aqui é apenas uma arte. Na verdade, atrás destas expressões que se chama de cultura ou de arte, muitas vezes existe uma entidade maligna sendo adorada nestas festas, né, nesse tipo de situação, e que as pessoas às vezes nem se dão conta disso. Não, isso é cultura, isso aqui é da nossa região. Opa, precisa saber o que é que está por trás daquilo ali. Amém, igreja? Precisa saber o que está por trás. Não é assim, não. Não, mas aqui na região é assim, aqui na nossa cidade é assim, aqui no nosso país é assim. Não, não. Querem fazer com que nós venhamos a nos curvar. E aí nós temos que estarmos observando, né? Implicações a respeito destas filosofias. Para servir no palácio do rei, Daniel e seus amigos deveriam comer das iguarias do rei. Os irmãos se lembram? Quando o povo foi transportado de Jerusalém para a Babilônia, chegando em Babilônia, Nabucodonosor diz: observa se não tem entre eles aí alguns jovens que possam servir aqui no palácio. E então foi apresentado estes 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o rei Nabucodonosor chama e diz: olha, estes 4 jovens judeus, eles serão preparados para poder servir aqui no palácio. Mas eles vão passar por uma dieta especial. E nesta dieta eles vão comer das iguarias do rei, vão tomar do vinho do rei. Então é disso que nós vamos falar. Para servir no palácio do rei, Daniel e seus amigos deveriam comer das iguarias do rei. Hoje, para que você seja politicamente correto e estar bem com as pessoas, é obrigado a engolir toda sorte de imoralidade, de pecado que alimenta o sistema satânico. Caso contrário, você é taxado de ser preconceituoso, intolerante, homofóbico e por aí vai. Quando chegam em Daniel e nos seus 3 amigos e diz: vocês terão que comer disso aqui, eles disseram: não. Nós não vamos engolir isso aí. Nós não vamos comer isso aí. Os dias em que eu e você estamos vivendo, meu querido irmão e irmã, para que você se dê bem com as pessoas, para que você seja politicamente correto, no teu ambiente de trabalho, no meio social que você vive, para você se dar bem, você tem que engolir um monte de coisa, das quais nem sempre nós podemos compactuar, compartilhar. Daniel falou: não, nós não vamos engolir isso, nós não vamos comer isso não. E hoje, se eu tomo uma posição, se você toma uma posição, conforme eu escrevi aqui, nós somos taxados de ser preconceituoso. Isso é preconceito, você é preconceituoso, você é intolerante, você é homofóbico, você é isso, você é aquilo, e você vai, você vai, você vai. Por quê? Porque eles querem fazer com que nós venhamos a nos curvar diante da estátua. Nós estamos chegando num ponto tão difícil, irmãos, tão difícil, especialmente os pastores, os pregadores da palavra de Deus, e você já deve ter ouvido falar disso, que já estão falando a respeito de que se um pastor, num culto público, como nós estamos aqui, expulsar um demônio, ele corre o risco de ser preso. Porque isso aí é preconceito, porque isso é intolerância religiosa. Querem nos fazer curvar diante da estátua. Para que eu seja politicamente correto, eu tenho que pensar no que eu falo aqui para os irmãos. Para que eu possa não ter nenhum tipo de problema amanhã com nenhuma outra pessoa ou com as autoridades, eu tenho que medir as minhas palavras. Querem nos fazer engolir
aquilo que não cabe a mim nem a você. Amém, igreja? É o tempo que nós estamos vivendo, né? Por isso que nós falamos aqui a respeito do tema da nossa mensagem, o desafio da fornalha. Observa que o sistema é tão pesado que, estando ainda na Babilônia, Daniel foi impedido de buscar ao seu Deus como continuamente costumava fazer, sendo por conta disso lançado na cova dos leões. Os irmãos se lembram disso, o texto sagrado nos diz. Já na época, não de Nabucodonosor, mas dentro da Babilônia, dentro do mesmo sistema, alguém chega no rei, ou um grupo de pessoas chegam no rei Dario, e diz: ó rei, faça um decreto, que durante 30 dias, ninguém deve pedir nada a qualquer outro, senão apenas a ti. Mais uma vez nós vemos aqui, irmãos, o orgulho no coração do homem. Quando Dario recebeu aquela proposta, falou: poxa, isso é maravilhoso, né? Durante 30 dias eu sou o único, ninguém pode pedir nada, absolutamente ninguém. Mas a palavra de Deus diz que Daniel, conforme ele costumava fazer, 3 vezes ao dia, ele dobrava os seus joelhos, com a janela aberta da banda de Jerusalém, e ali orava ao seu Deus e buscava ao seu Deus. Mas queria impedi-lo de fazer isto. No entanto, eu e você conhecemos a história. Daniel, ele não recua, Daniel, ele não se curva, Daniel, ele vai orar, e era tudo aquilo que as pessoas estavam esperando, que aqueles homens estavam esperando, para chegar no rei e dizer: rei, você fez um decreto, a semelhança do que nós vimos aqui com Sadraque, Mesaque e Abednego. Você fez um decreto, e nesse decreto você disse que se alguém pedisse alguma coisa que não fosse a ti, seria lançado na cova dos leões. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Amém, igreja? O que o Senhor colocou no meu coração, e que eu estou falando com você, espero que você, pelo Espírito Santo de Deus, esteja entendendo, é que é tempo de nós, a igreja de Cristo, ter um posicionamento. Amém, irmãos? É tempo de nós termos um posicionamento, irmãos. Este é o tempo desta igreja, né? Desta igreja que eu me refiro, não é desta igreja quadrangular, estou falando da igreja de Cristo na terra. Este é o tempo, é o tempo da fornalha aquecida. Veja bem, as coisas têm sido muito difíceis, né? A fornalha está acesa e será aquecida 7 vezes mais. Aqueles que querem se manter na posição de um verdadeiro cristão têm um preço muito alto a ser pago. Amém? A fornalha, a respeito da fornalha, né? A fornalha é o desafio que todos nós temos que enfrentar. A fornalha é o desafio que todos nós temos que enfrentar. Especialmente os nossos jovens e adolescentes, no ambiente educacional, desde a mais tenra idade até as universidades, no local de trabalho e na vida social. Eu e você, meu querido irmão e irmã, temos que enfrentar, e nós temos enfrentado. Mas eu fico pensando, não é em mim, nem nas pessoas adultas e que estão servindo a Deus já há algum tempo. Eu fico pensando nas nossas crianças, eu fico pensando nos nossos adolescentes, eu fico pensando nos nossos jovens. Enfrentar o sistema, porque o sistema é pesado. Amém, irmãos? Ele bate pesado, viu? Ele não tem dó, não. Nabucodonosor falou para aqueles 3 jovens: se vocês não fizerem isso, eu vou lançar vocês na fornalha. Eu quero ver quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos. Louvado seja Deus que estava falando com 3 homens de Deus, 3 pessoas crentes que confiavam realmente no Senhor, né, que tinham maturidade emocional, espiritual, para poder enfrentar esta situação. Mas infelizmente nem todos têm, principalmente os nossos adolescentes não têm, principalmente os nossos jovens não têm, né, e eles são confrontados todos os dias, né, e são forçados todos os dias a se curvar diante do sistema. E infelizmente muitos têm sucumbido. Muitos têm sucumbido. Eu quero aqui dar um exemplo de uma conversa que eu tive agora esses dias com uma família,
E eu fiquei assim muito, muito triste em ouvir aquilo que eu ouvi, né? Filho de uma família, pessoa conhecida nossa, que de repente desejou no seu coração fazer um curso de medicina, e ele foi embora do nosso estado, foi para um outro estado fazer a sua faculdade de medicina, se forma agora este ano é a formatura dele. E eu conversando com essa família, eles me disseram: pastor, quando ele estava aqui em Botucatu, ele era líder do ministério de música da igreja, ele era líder dos jovens, dirigia trabalhos da igreja, vigílias. Aí ele foi para a faculdade. Esse ano aqui ele pega o diploma dele de medicina, mas está completamente afastado da presença do Senhor. Por quê, irmãos? Porque lá fora, longe da família, fora da proteção da família, fora da proteção da igreja, ele não teve força suficiente para resistir à pressão. Porque eu não tenho nenhum tipo de problema, você provavelmente não tem também, né? Se as pessoas nos querem bem ou não, eu não tenho dificuldade com isso, viu, irmãos? Pode ter certeza disso, né? Aqueles que me querem bem, amém. Aqueles que não me querem bem, amém também. Vamos tocar o barquinho, um dia nós se encontramos em algum lugar aí, né? Não tem nenhum problema não. Mas isso é comigo, eu tenho 63 anos. Já vivi bastante, já apanhei bastante, já fui calejado bastante. Então eu não tenho nenhum problema, nenhuma dificuldade não. Mas não é assim com o jovem, não é assim com o adolescente, né? Ele tem medo de ser rejeitado, de ser excluído. E o sistema exclui. Ou você entra no sistema, ou você se curva diante da estátua, ou você não faz parte do nosso grupo. É assim ou não é? Claro que é. Está entendendo? E por conta disso, muitos dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, têm se perdido. Isso é muito triste. E o que é mais triste ainda, é que a fornalha vai ser aquecida ainda mais. Os dias não são fáceis, e não serão fáceis para a igreja do Senhor Jesus Cristo. No entanto, nós chegamos aqui ao final, nossa última parte da mensagem, onde Sadraque, Mesaque e Abidnego é a representação dos crentes fiéis. Esses três jovens, a exemplo de Daniel, são aqueles cujos corações estão inclinados totalmente para Deus. Resistem aos ataques do inferno, e vem o anjo do Senhor fechando a boca dos leões, e tem a companhia do quarto homem caminhando com eles na fornalha, fazendo com que por suas atitudes o nome do Senhor seja glorificado. Amém, irmãos? Esta é a igreja do Senhor. Este é o povo de Deus. Este é o povo que tem que estar disposto a pagar o preço, viu? A pagar um preço para não se corromper. Pregamos sobre isso agora, a questão de poucos dias atrás. Se manter na posição em que o Senhor te chamou. Amém, igreja? Veja bem, preste atenção. Estou encerrando aqui a palavra. Veja bem, é muito importante o que eu quero dizer agora. Em momento algum, você vê Sadraque, Mesaque e Abidnego fazendo campanha lá na Babilônia para que as pessoas não se curvassem diante da estátua. O que é que eu quero dizer com isso? É que todos têm liberdade de escolher aquilo que querem. Amém? Amém? Você não deve impor a sua vontade, e a sua crença e a sua fé para ninguém. Não é disso que nós estamos falando. Nós não temos que impor ou tentar impor. Sadraque, Mesaque e Abidnego não ficaram na Babilônia panfletando, fazendo campanha, viu? Não se prostrem diante da estátua, não. Não. O que nós vemos na palavra de Deus, em relação a esses três jovens, é aquilo que eu e você devemos fazer: manter a nossa posição. Aquele que quer escolher este caminho, escolhe este caminho. Quem quer escolher outro caminho, escolhe outro caminho. Sem problema nenhum. Você está entendendo isso? Talvez você até não concorde com aquilo que o pastor está falando. A palavra de Deus diz que nós temos que pregar o evangelho, pregar as boas novas.
anunciar a salvação, anunciar o reino de Deus, mas a escolha é pessoal, a escolha é individual. Ninguém é obrigado a absolutamente nada. Amém, igreja? Até porque, se fosse para ser assim, ninguém mais do que Deus tem poder para obrigar alguém a fazer alguma coisa. E Ele não faz. Ele chegou para Adão, e disse o seguinte: olha, eu plantei no meio do jardim duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Desta árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer dela, porque se você comer, certamente você vai morrer. Foi só. O Senhor falou o que não deveria fazer e o que poderia acontecer se fizesse. Ele não colocou nenhum anjo ali cercando e impedindo de que se tocasse ou comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tanto é que, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Se Deus quisesse forçar alguém em alguma coisa, Ele tem poder para isso, absoluto. Amém, irmãos? Quando você olha para dentro da palavra de Deus, lá no livro de Deuteronômio, o Senhor vai dizer: eis que diante de ti coloquei a bênção e a maldição. Eis que diante de ti eu coloquei a vida e a morte. E escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, a vida para que viva. Mas escolhe. Não é Deus que força. Amém, igreja? Então, a mensagem desta noite é para que você, enquanto homem de Deus, enquanto mulher de Deus, você fique na sua posição. Pregue o evangelho, dê testemunho de vida, e as pessoas, cada um tem que fazer a sua escolha. A escolha é pessoal, a escolha é individual. E um dia todos nós vamos ter que chegar diante de Deus e prestar conta das nossas escolhas. Eu gostaria, na conclusão desta mensagem, já pedir aos nossos pastores, diáconos e diaconisas que se colocassem para a formação ali, para a ministração da ceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, o último texto que nós vamos ler. Apocalipse 3, verso 5. Diz assim o texto: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O que vencer? Então é preciso que nós tomemos uma posição para vencermos esse sistema e não nos prostrarmos diante da estátua que aí está levantada. O Senhor me trouxe ao coração, irmãos, algo que eu não costumo fazer, nunca fiz, mas me veio ao coração e eu gostaria de compartilhar com você, que você prestasse muita atenção. Dentro desta mensagem, daquilo que Deus falou e que eu compartilhei com você, 3 motivos de oração. Se você puder, anota aí ou guarda na tua memória, para você estar orando a partir de hoje. 3 motivos de oração. Orar pelas autoridades, orar pela nossa nação, orar pelo nosso estado, orar pela nossa cidade. Não deixe de orar. Foi o que o Senhor disse para os judeus que foram transportados para a Babilônia. Orai pela cidade, porque na sua paz vós terei paz. Então ore pela nossa nação, ore pelo nosso estado, ore pela nossa cidade. Você que é de Botucatu, ore por Botucatu. Se você é de outra cidade, ore pela sua cidade, mas não deixe de orar. O segundo motivo de oração que me veio ao coração é orar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes e pelos nossos jovens. Orar por eles, irmãos. Por mais que ele esteja no ambiente cristão, que é a sua casa, que é o ambiente da igreja, mas ele não está resguardado completamente dos ataques malignos. Nenhum de nós conseguimos estar com os nossos filhos, ou os nossos netos, ou sobrinhos, 24 horas por dia. Não conseguimos. Você, pai, você pega o teu filho, a tua filha, deixa ele ali na porta da escola. A partir dali você não tem mais controle nenhum. Você não sabe aquilo que ele está ouvindo, você não sabe aquilo que ele está aprendendo, você não sabe quais são as influências que ele está recebendo ali. Entre os colegas, enfim.
Então, ore pelas crianças, ore pelos nossos adolescentes, orem pelos nossos jovens. A palavra de Deus diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por mais cuidado que você tenha com os teus filhos, e é preciso ter, é preciso cuidar, é preciso policiar, mas por mais cuidado que nós tenhamos, né, com aqueles que são próximos de nós sabemos que nós somos incapazes de guardá-los e defendê-los, mas Deus não, Deus vai guardá-los, Deus vai defendê-los. E por último, o último motivo de oração, orar a favor da igreja, para que não venha se tornar insípida. Orar em favor da igreja. Nós, a igreja, o povo de Deus, somos o sal desta terra e a luz deste mundo. É eu e você, meu querido irmão e irmã, que temos que fazer a diferença em cima desta terra. A palavra de Deus diz que se o sal for insípido, se o sal perder o seu sabor, sua capacidade de salgar, para nada mais ele serve, senão para ser lançado fora. A igreja é o sal desta terra. Nós temos que influenciar através das nossas atitudes, influenciar através dos nossos exemplos. Ainda que isto possa parecer, né, como a fábula do beija-flor, que queria apagar o incêndio da floresta. Mas não importa. O que importa é cada um de nós fazermos a nossa parte. Amém, igreja? Faça a tua parte. Ainda que a minha parte, a tua parte, diante do sistema, pareça ser tão insignificante, mas aos olhos de Deus, você será reconhecido, porque você está fazendo a tua parte. Amém? E lembre-se, por último, que o Deus que guardou Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o Deus que guardou Daniel, é o Deus que guardará a mim e a você também. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, Ele é o mesmo eternamente. Tudo o que Ele espera de mim e de você é que nós permaneçamos na posição para o qual nós fomos chamados. Amém? Coloque-se de pé no teu lugar. Eu pediria aos nossos pastores, aos nossos diáconos, diaconisas que pudessem entrar, e nós vamos orar a Deus agora. Senhor Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu te dou graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu compartilhei com a tua igreja, Senhor, nesta noite. Ó Deus, rogando, Senhor, que o Senhor nos capacite com a capacidade que vem de ti, para termos, ó Deus, a visão, para termos o entendimento, para termos a compreensão, Senhor, daquilo que muitas vezes é levantado, Senhor, diante de nós, mas que não se harmoniza, Senhor, com a tua vontade, que não se harmoniza, meu Deus, com a tua santidade, e para que nós, a semelhança, Senhor, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ainda que a fornalha esteja acesa, Senhor, nós não venhamos a nos curvar diante do sistema deste mundo, mas que nós possamos, Senhor, sermos o sal desta terra, que possamos ser a luz, querido Deus, que o Senhor espera que cada um de nós, seus filhos, sejamos. Ó Deus, e que o Senhor nos guarde e nos livre, como o Senhor guardou Daniel da cova dos leões, como o Senhor guardou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Guarde também a mim, ó Deus, guarde também este teu filho, esta tua filha, para que nós sejamos fiéis até o fim, Senhor. Que nada e nem ninguém possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.